para a parte 2 de fisiologia. Quem estiver gostando, comenta aí, curte para ajudar. Quem não estiver gostando, pode fazer a crítica aqui que eu estou disposto a melhorar. Sempre bom. E é isso, espero que esteja ajudando aí o máximo de pessoas. Em relação ao sistema nervoso, o que ficou faltando foi pares de nervos cranianos. Eu fiz essa tabelinha aqui, ó, para poder ajudar a galera quando for estudar. Aí, legal tirar um print dela, porque ela vai falar do par de nervo craniano e o que a lesão dele acarreta. E algumas caíram mais nas provas anteriores, então eu vou focar nelas, mas tem que saber as outras que não caíram também. Tipo assim, se eu tiver uma lesão no olfatório, eu vou ter perda do olfato, que é chamado de anosmia, né, que é o termo técnico. Mas, enfim. As que caíram nas provas passadas que eu notei foi em relação, primeiramente, ao óculo motor. O óculo motor, você vem aqui na tabelinha, você vai ver que ele é o terceiro par craniano, porque eu dividi a tabela entre sensitivo, motor e misto, que está relacionado à matéria do Carivan. Mas o óculo motor é o terceiro par craniano. O que você vai precisar saber? O óculo motor ele vai controlar os músculos do olho. Então, normalmente quando o paciente tem lesão no óculo motor, ele vai entrar com diplopia. O que é a diplopia? É a visão dupla. E ele vai entrar com pitose palpebral, que é a queda da pálpebra. Por que isso acontece? Porque no músculo do olho, que é aquela peça lá da aula do Carivan, o óculo motor ele vai inervar a maioria dos músculos. Quais músculos o óculo motor inerva? Ele vai inervar o reto medial, o reto inferior, o reto superior. Ele vai inervar o levantador da pálpebra e ele vai inervar o oblíquo inferior. Então, se eu tenho uma lesão no músculo oculomotor, eu vou ter diplopia, que é a visão dupla, e vou ter pitose palpebral. Por quê? Porque como ele inerva o levantador da pálpebra, se eu tenho um problema nele, a minha pálpebra vai ficar caída. Tem muita gente que confunde isso, então talvez seja legal olhar uma imagem sobre quais músculos que são inervados por esses aqui, porque também tem o troclear, que é outro par de nervo craniano, e o troclear vai inervar o oblíquo superior. E o abducente vai inervar o reto lateral. Esses músculos aqui, eles são do olho, são músculos extrínsecos ao olho. Então, cada um desses nervos cranianos, do par de nervo craniano, né, o oculomotor, o troclear e o abducente, vai inervar áreas diferentes. E a acetilcolina é o neurotransmissor responsável por ativar esses músculos que controlam o olho, né, controlam o movimento do olho. Em relação à clínica do olho, só um adendo aqui. Não, eu vou fazer ele mais na frente, vai ser melhor. Mas então vamos para o próximo par de nervo craniano, que caiu na prova, né? Assim, que eu tô focando que caiu. Foi o trigêmeo. Para o Carivan, você tem que saber que o trigêmeo tem 3 ramos, o oftálmico passa na fissura orbital superior, o mandibular passa no forame oval e o maxilar passa no forame redondo. Quando uma pessoa chega com um quadro de nevralgia do trigêmeo, o que é a nevralgia do trigêmeo? Que é o que cai na prova. A pessoa vai chegar lá no seu consultório com uma dor intensa, um choque, né, quando ela vai mastigar, e essa nevralgia ela é causada por uma compressão do nervo. Então o paciente vai chegar lá com uma dor intensa, não vai estar conseguindo mastigar, vai ter sensação de choque. Por quê? Porque o trigêmeo, o par de nervo craniano trigêmeo, ele está relacionado à sensibilidade da face e ele também controla os músculos da mastigação. Por isso que o paciente, quando estiver comprimindo o nervo, ele vai sentir dor, não vai conseguir nem mastigar. E como é que é feito o tratamento?
O tratamento é feito com anticonvulsivante. E um exemplo de anticonvulsivante é a carbamazepina. Por que esse tratamento é feito com anticonvulsivante? Porque o anticonvulsivante ele vai estabilizar a atividade elétrica. Aí o nervo ele vai parar de disparar. Então a pessoa não vai sentir aquela dor que ela estava tendo devido à nevralgia. Outro par de nervo craniano que caiu foi o facial. O facial ele vai controlar os músculos da expressão. Então, se o paciente tem um dano no nervo facial, ele vai chegar com uma coisa que chama paralisia de Bell. O que é essa paralisia de Bell? É uma paralisia repentina de um lado do rosto e ela é temporária. Então, o paciente ele não vai conseguir sorrir, ele nem vai conseguir levantar a sobrancelha, porque está tendo dano no nervo facial e aí ele vai entrar com paralisia de Bell. Tem muita gente que quando o paciente chega com paralisia de Bell, às vezes o médico ele vai confundir com AVC, que o AVC também tem essa questão da paralisia facial. Outro que caiu bastante foi o vestíbulo coclear. O vestíbulo coclear, ele está relacionado à audição, a parte coclear, né? A do ouvido interno. E aqui está relacionado ao equilíbrio. Então ele faz os dois. Então quando o paciente vai chegar com lesão no vestíbulo coclear, ele vai chegar como? Ele vai chegar com vertigem, com desequilíbrio, com tontura. Aí você tem que fazer toda a investigação, né? Outro que caiu bastante foi o vago. O vago, que é o 10º par de nervo craniano, ele está relacionado ao controle das funções automáticas do corpo, que é o sistema nervoso periférico autônomo. Então, o que o vago vai fazer? O vago vai estar relacionado à frequência cardíaca, vai estar relacionado à respiração, vai estar relacionado à própria digestão. Então, assim, o paciente vai entrar com uma coisa que chama síndrome do vaso vagal. Isso aqui são clínicas comuns relacionadas às lesões no nervo, tá? Que pode cair na prova correlacionada. O que é a síndrome do vaso vagal? O paciente ele vai ter uma superativação do nervo vago. Essa superativação do nervo vago, ela vai diminuir a frequência cardíaca do paciente e vai também, tipo assim, diminuir a sua frequência respiratória. Aí o paciente vai entrar em síncope, ele vai desmaiar por conta da síndrome do vaso vagal. Outro que caiu bastante também foi o acessório. O acessório é o par de nervo craniano que está relacionado aos músculos do pescoço e cabeça. Então o paciente vai entrar como? O paciente vai entrar não conseguindo mexer a cabeça, né? E nem vai conseguir levantar os ombros, né? Por conta dos músculos aqui do pescoço, ali, do trapézio e tudo mais. Então essas são as clínicas relacionadas aqui aos pares de nervos cranianos. Uma outra coisa que é importante saber é em relação à avaliação pupilar. Por quê? Porque a avaliação pupilar está relacionada a dois pares de nervos cranianos, o oculomotor e, obviamente, o óptico, que vai sair lá do quiasma óptico. Por que você tem que saber isso? Porque a pupila ela pode estar dilatada e ela pode estar contraída. Quando a pupila está normal, as duas pupilas estão do mesmo tamanho, estão normal, é chamada de isocórica. Quando a pupila está contraída, é chamado de miótica. Quando a pupila está dilatada, midriática. E quando uma pupila está contraída e a outra está dilatada, anisocóricas. Por que eu tenho que saber disso? Porque é o seguinte, existe uma coisa... Isso aqui, ó, é legal você procurar a imagem na internet que tem direitinho as pupilas lá, é só você ver que você vai entender. Tem uma coisa que chama reflexo fotomotor. Gente, tá difícil. Fotomotor direto. O que é isso?
é o que o médico faz. Ele pega a lanterninha e coloca a luz no olho. Quando ele colocar a luz no olho, aquela pupila ela tem que contrair. Isso vai depender do óptico e do oculomotor. Se eu coloco a luzinha no olho e aquela pupila contrai, tá tudo certo. Isso é chamado de reflexo fotomotor direto. Aí existe o reflexo consensual. O que é esse reflexo consensual? Quando você coloca a luz em um olho, a pupila do outro olho também vai contrair. O que isso reflete para a gente? Isso reflete que existe uma conexão entre os dois lados do tronco cerebral. Então significa que está tudo certo ali com aquele paciente. Ele está preservando ali, né, os nervos dele e ele ainda está tranquilo na questão do sistema neural. Porque aqui vem um problema, né? Isso tudo a gente faz para ver questão de morte encefálica. Que o encéfalo, né, é parte do sistema nervoso central, que envolve cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O que é a morte encefálica? A morte encefálica é quando você tem ausência da atividade cerebral, inclusive no tronco, que é o tronco encefálico. Ausência da atividade cerebral. Então, o paciente que tem ausência da atividade cerebral, eu vou fazer o teste de jogar a luz no olho dele e não vai haver nenhuma resposta. Por quê? Porque, tipo assim, as pupilas, o nervo, isso vai significar o quê se não tiver resposta das pupilas? Ou que o nervo óptico e o oculomotor está inativo, ou que o tronco encefálico está inativo. E nesse caso, se o paciente tiver com tronco encefálico inativo, ele já vai entrar como morte encefálica, não tem como você fazer mais nada. Então, o que significa? Se o paciente não tem reflexo pupilar, significa morte encefálica, devido à relação dos pares de nervos cranianos oculomotor e óptico com o tronco encefálico. Porque o tronco encefálico é o responsável por pegar, né, sensorial e levar para o cérebro, para o córtex interpretar aquela entrada de luz ali. Basicamente é isso. Os que mais caíram foram esses, mas vale muito a pena também saber o que os outros fazem, que é, no caso, hipoglúcia, movimento da língua. Se tiver lesão nele, você vai ter dificuldade de engolir. É isso. Eu espero que tenha ajudado. Vou fazer outro vídeo de tipos de dor e as outras coisas que estão faltando, aí já vai acabar a fisiologia. Eu decidi focar só nesse aqui para ele ficar mais curto. É isso, muito obrigado, espero que gostem. Quem tiver ficado até aí, deixa a curtida aí.